Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de maio de 2017. Nelson Xavier morre aos 75 anos em Uberlândia. O ator Nelson Xavier morreu, aos 75 anos, na noite desta terça-feira, 0905, em Uberlândia, Minas Gerais. Teresa Vilela Xavier, filha do ator, usou sua página no Facebook para falar da perda do pai. Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta. Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre, escreveu ela. Em 2014, durante o Festival de Gramado, Nelson Xavier contou que fez tratamento contra o câncer de próstata em 2004 e que estava livre da doença. Foi lá também que recebeu o prêmio de melhor ator com o longa Despedida, um de seus últimos trabalhos. Nelson Xavier já vinha sendo tratado em uma clínica de geriatria na cidade, prestadora de serviço do Hospital Santa Genoveva. Segundo informações do Hospital G1, ele deu entrada ontem às 10h57, em seguida, transferido para um quarto particular. Inicialmente o óbito ocorreu decorrente de um agravamento de uma doença pulmonar que ele estava tratando e o óbito constatado por volta das 00h45. Na ocasião do falecimento ele estava acompanhado. O ator faleceu próximo a amigos e familiares. Estava com o semblante sereno, disse o médico geriatra Tiago Feirola. O corpo já foi encaminhado para uma funerária do município e deve ser levado no início da tarde para o Rio de Janeiro. Nascido em São Paulo em 30 de agosto de 1941, Nelson Agostinho Xavier cursou Direito, mas sua paixão pela arte foi mais forte. Iniciou sua carreira no teatro, com peças como Eles Não Usam Black Tie em 1958, de Jean Francisco Guarnieri, Chapecó Futebol Clube 1959, de Odovaldo Viana Filho, Gente como a Gente 1959, de Roberto Freire, Julgamento em Novo Sol 1962, de Augusto Boal. Entre seus tantos trabalhos no cinema, estão o ABC do Amor 1967, Os Deuses e os Mortos 1970, Simonal 1970, Dona Flor e seus dois maridos 1976, e A Queda 1978, de Rui Guerra, que lhe rendeu um Urso de Prata no Festival de Berlim. Em 2010, Nelson interpretou Chico Xavier nos cinemas. Na época, o ator afirmou que havia vivido ali seu melhor papel. Finalmente fiz o meu maior papel. Fui invadido por uma onda de amor tão forte, tão intensa, que levava as lágrimas, contou Nelson Xavier, que no longa viveu o líder espírita dos 59 aos 65 anos. Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. O Chico fez uma revolução. Ao perguntar que recepção os espíritos teriam no plano espiritual após o desencarne, Kardec obteve a seguinte resposta do justo: como um irmão bem amado esperado há longo tempo, a do perverso como um ser que se enganou.
Sendo o mundo espiritual a nossa verdadeira casa, é lá também a nossa verdadeira vida e por isso lá percebemos as coisas com outros olhos, damos outro valor a todas as coisas e por isso é comum o espírito enxergar que se equivocou e chegar ao arrependimento quando analisa as escolhas que fez durante a vida no corpo físico. Os espíritos superiores, que possuem uma noção das coisas muito mais clara que a nossa, não enxergam um espírito que fez o mal como um ser inferior, mas apenas como uma alma doente que se equivocou nas escolhas que fez, mas que Deus não desamparará. Somos espíritos animando, temporariamente, corpos de matéria densa. Nosso corpo físico é instrumento importante para, vivendo na Terra, praticarmos o bem a quem quer que seja e aprendermos importantes lições para nossa evolução moral e intelectual. Contudo, não somos nosso corpo, como nosso corpo físico não é a roupa que vestimos. A doutrina espírita propõe desmistificar a morte do corpo físico, demonstrando que já passamos por essa experiência muitas vezes, e periodicamente, por misericórdia de Deus, recebemos oportunidades de retornar à Terra para aprender lições e auxiliar o próximo, até completarmos nosso aprendizado neste planeta e seguirmos nossa caminhada evolutiva em mundos mais avançados. Contudo, o Espiritismo não professa que só quem for espírita será salvo, ou seja, evoluirá. Para se ter uma boa desencarnação, nos dizem os benfeitores maiores que o conhecimento da vida espiritual é um fator importante, mas que uma vida rica de realizações no bem e por consequência uma consciência tranquila são os fatores que mais influem. Um exemplo dessa recepção aconteceu no desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Um dia, perguntaram ao Dr. Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo, e tocando-me, falou, suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa: minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas, eu ouvia um murmúrio, que me parecia vir de fora. Então, Celina, me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados, que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles, que o vêm saudar no pórtico da eternidade, e o doutor Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de maio, por Feijão.